Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e eu gostaria muito de, no dia de hoje, falar com vocês sobre a igreja, parte 1, que é o nosso estudo. Logo em seguida faremos uma oração, mas antes de nós começarmos, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Toda vez que você dá um like, o YouTube indica esse canal para mais alguma pessoa. Por isso que é muito importante, tá bom, queridos? Vamos ajudar o canal a crescer propagando a palavra de Deus. Vamos então ao estudo de hoje e logo em seguida nós iremos à palavra. A igreja, parte 1. O texto base, nós temos Mateus 16, do verso 18 e 19, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, Romanos 12, do verso 3 ao verso 8 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Não há época do ano tão oportuna para refletirmos sobre a igreja do que esses dias em que, de forma especial, relembramos a pessoa do Senhor Jesus em sua vida e morte, ressurreição, glorificação, porque todos os dias do mês, do ano, nós lembramos de Jesus. Essas ocorrências, é claro que elas ocorrem com mais veemência na época da Páscoa, né? Quando você vai lembrar da sexta-feira da paixão e tal. Essas ocorrências, queridos, que fortemente marcam a vida de Jesus, estão insoluvelmente ligadas à vida da igreja. Sendo Jesus a rocha sobre a qual repousam os fundamentos e a edificação da igreja, tudo em sua vida, todos os acontecimentos da vida têm especial sentido para a igreja. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 17 até o verso 20, temos uma revelação sobre a igreja que Paulo nos traz em forma de uma oração. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, principado e potestades e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui, meus amados, o apóstolo mostra que a vida e a morte de Jesus Cristo, sua ressurreição, sua glorificação, a existência da igreja são partes integrantes de todo o projeto eterno que Deus estabeleceu para a salvação, para a reconciliação do homem com ele na pessoa do seu Filho. E enfatizamos, meus queridos, no início, que a igreja não é uma ideia tardia de Deus, visando recomendar a precária situação em que o homem se colocou desde a eternidade. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já designara o rumo e o tempo dos acontecimentos que envolveriam a vinda do seu Filho. Queridos, tendo isso bem presente diante de nós, iremos convir que a obra de Jesus e a realidade da igreja resultam da sabedoria e soberania de Deus sobre todas as coisas, meus amados irmãos internautas, e de seu profundo interesse pela salvação do homem. E nesse texto de Efésios que lemos, há uma palavra-chave para dizer que é a igreja. A palavra é chamamento.
Esse vocábulo, meus queridos, define com exatidão. Ela é o resultado de um chamamento que Deus faz. Deus chama vidas para se reconciliarem com Ele. E as que respondem ao chamado, Ele as reúne em um organismo, a igreja. Interessante é que a palavra igreja que temos em nossa língua é a transliteração da palavra grega eclesia. E essa palavra deriva-se da preposição ek, para fora, e kaleu, chamar, né? Então, ek, para fora, kaleu, chamar. E significa, portanto, chamados para fora. A igreja é formada por aqueles que foram chamados para fora do mundo das trevas e que foram separados para o reino de Deus. Então a palavra sugere ainda convocação, assembleia, reunião. Então amemos a igreja de todo o nosso coração, pois ela é chamada divino, ela é o chamado divino, melhor dizendo, né? Para participarmos da sua família eterna. A igreja, portanto, amados irmãos internautas, não é uma criação humana. Ela não é um invento terreno. Não foram os discípulos de Jesus que a estabeleceram. E que nos poderia levar a pensar que a igreja depende de nossas decisões e, consequentemente, que podemos administrá-la, tendo-a como uma empresa humana, como infelizmente, se vê com forte evidência em muitos dos seus ramos. A igreja, ela surge de um chamamento que Deus faz e de uma resposta que damos a Ele, no sentido de passarmos a viver inteiramente comprometidos com Ele. Quando eu digo aqui igreja, eu não estou falando o nome de uma denominação. Denominações nós temos muitas. Os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os adventistas, que mais? Os pentecostais em vários ramos, como assembleanos e tantas outras, Isso são denominações. Quando eu digo igreja, estou me referindo à igreja de Cristo, às pessoas, não à instituição, que às vezes tem lá um proprietário. Então, curvemo-nos, pois, diante da realidade, meus queridos, de que a igreja nasceu no céu e que o seu legítimo governo emana do trono celestial. E de uma forma determinada, há toda uma programação no Santo dos Santos de Deus para a igreja. É a esse plano divino que devemos estar atentos. Esclarecedor o que diz o texto de 1 Coríntios 2,7: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aqui Paulo ensina que a sabedoria de Deus foi revelada, encarnada, tornando-se acessível a nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Essa sabedoria, meus amados, outrora encoberta, oculta, mas agora revelada, ela expressa o amor infinito de Deus para conosco. Isso nos atinge insensivelmente, pois o texto, queridos, afirma que a pré-ordenação da igreja estabelecida desde a eternidade, amados irmãos internautas, foi também para a nossa glória. E pensando na pessoa do seu Filho e também em nós, Deus predeterminou a existência da igreja. Então, no texto de Efésios, já citado, o apóstolo intercede para que nos seja concedido o espírito de sabedoria, de revelação, para conhecermos aquele que nos chama e que os olhos do nosso coração sejam iluminados para conhecermos a esperança que há no chamamento que nos é feito. E ainda, queridos, que conheçamos a gloriosa riqueza da herança que receberemos. Eu creio firmemente que a primeira parte da nossa herança que Deus tem para os santos já recebemos aqui, que é conhecer Cristo através da igreja. A herança que já desfrutamos é a igreja. Louvamos a Deus porque a temos.
O texto logo adiante diz-nos que Deus colocou Cristo para ser cabeça de todas as coisas e deu à igreja. Cristo Jesus é o soberano governador sobre a igreja. Não por uma escolha humana, por uma decisão de um concílio, por uma determinação de Deus. Suprema a igreja, né? Cristo busca imprimir nela a sua natureza, para que todos os que compõem sejam conforme a sua imagem, em Romanos 8, verso 29. E é Cristo que nos capacita para que, expressando sua vida, proclamem ao mundo a obra reconciliadora que Deus quer ter com ele. Então, com autoridade, esses textos afirmam também, meus queridos, que há uma força, um poder de supergrandeza que opera na igreja e que não consequentemente atinge a cada um de nós, pois somos membros dela. Essa força é o mesmo poder que operou na ressurreição do Senhor Jesus. Queridos, fazendo-o sentar à direita do Deus Pai, no trono do governo sobre todas as coisas. O poder que sustenta a igreja, que a vivifica, é o poder que operou na ressurreição de Jesus. É o poder que deu fim definitivamente ao reino da morte e instalou definitivamente o reino da vida eterna. Ressurreição é vida e vida vivificante. Sobre o texto de Romanos, capítulo 4, tem uma preciosa declaração. Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, na cruz, Jesus chamou-nos para o Pai. Na ressurreição, devolveu-nos a vida que permanece para sempre. Então, a igreja congrega os que respondem ao chamado da cruz e são justificados pelo poder da ressurreição. Queridos, fazemos uma reflexão. E desejamos que todos lembrem que a igreja possui uma natureza que transcende o que muitas das vezes se pensa sobre ela. Em toda a história da igreja, houve banalização sobre o que ela é e minimização sobre o seu valor eterno. Isso resultou haver na igreja, repetidas vezes, a prepotência de vaidades, lutas de poder, tragédias e até mesmo assassinatos e crimes. Tudo como resultado do desconhecido e da ignorância do que a igreja significa para o nosso Deus. Mas, queridos irmãos, por outro lado, é graças ao nosso querido Pai que vemos, ao longo dessa mesma história, a existência de uma parcela da igreja, consciente do que ela é, da sua missão real, igreja pura, fiel, santificando-se sempre, dependendo da graça, da orientação do alto, buscando cumprir, sim, a missão para a qual foi instituída. E creio que é nesse viver da igreja fiel que todos nós queremos permanecer. E é bom lembrar, meus queridos, que a igreja que os homens edificam, esquivando-se dos parâmetros de Deus, deixa de ser igreja do Senhor Jesus, ficando sob a coordenação divina. Entretanto, a parte da igreja que é conscientemente fiel, aquela que a edifica, que tem a perseverança, suporta as provas por causa do nome do Senhor Jesus, a essa é dada e se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, Apocalipse 2:7. Malaquias, porta-voz de Deus, profetizou à igreja distanciada do Senhor, dizendo: pisareis os perversos, Malaquias 4:3. E enquanto anuncia a igreja fiel, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas, Malaquias capítulo 4, verso 2 e 3. Então a igreja está hoje diante de uma encruzilhada: ou segue pelo caminho largo das suas prevaricações, ou endereça-se pelo caminho estreito, obedecendo ao seu Senhor. Continuando no caminho largo, onde se alimenta do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que gera desobediência, ela chegará ao ponto determinado: morte. Seguindo o caminho estreito,
difícil, tantas das vezes penoso, ela se alimentará da árvore da vida, que dará o precioso fruto produtor da existência que permanecerá para sempre. No texto que citamos em Efésios 1, verso 22 e 23, queridos, ele afirma que Deus não só ressuscitou Jesus, fazendo-o sentar em lugares celestiais, mas também pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Jesus, que foi morto e ressuscitou, não é mais humilde nazareno sujeito aos julgamentos e às condenações humanas, hein? Ele é o Cristo vitorioso que pisou a cabeça da serpente, e hoje o universo inteiro lhe está sujeito. Ele se levanta como aquele que está acima de tudo e de todos, o Cristo vitorioso, o qual tudo está sujeito. É ele o cabeça da igreja, certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te cure, que Deus te dê bênçãos, a igreja gerada no sofrimento de Jesus. Oremos. Santíssimo Deus, magnífico Pai, graças te damos, louvores te rendemos. Mais uma vez, o Senhor se fazer presente nas nossas vidas. Ó Deus, que possamos entender qual é realmente a missão da igreja, que possamos compreender o que realmente é a igreja. Para entendermos, meu Deus, que a igreja não é o que muitas das vezes pensamos ser. Para compreendermos, meu Deus, que a tua igreja, a igreja realmente triunfante, é aquela que tem realmente compromisso com o Pai, compromisso com o Filho, compromisso com o Espírito Santo. Deus vivo, Deus santo, Deus puro. Nesse instante em que nós oramos aqui, pessoas oram conosco, Senhor. Irmãos, irmãs, crentes, servos e servas, afastados, não crentes também oram. Eu quero apresentar aqueles que estão enfrentando grandes batalhas, grandes pelejas, grandes dificuldades. Eu quero apresentar, meu Deus, o lar destruído, o lar em ruínas, o desempregado, o enfermo, o que está no leito, o que está desenganado da medicina. E essa pessoa depressiva, que ela seja liberta desta opressão da depressão. Esta pessoa machucada, ferida, meu Deus, que ela possa ser transformada pelo teu poder e pela tua graça. Jesus querido, eu te apresento todos os líderes, todos os ministros da tua palavra, independentemente da corrente teológica, do pensamento teológico, aqueles que são sinceros concernente à palavra do Senhor. É a esses que nós queremos, apresentar em oração. Levanta uma geração de adoradores, de homens compromissados, meu Deus, com a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Dai-nos força, graça, vigor, unção, virtude, para sermos crentes lavados no teu sangue. Te apresento os presídios, os manicômios, os hospitais, as nações, os povos asiáticos, os povos africanos, os povos europeus, americanos, desde lá do Alasca até aqui, a Terra do Fogo, no Chile. Apresentamos o Oriente Médio, Israel, todos os inscritos deste canal. Ó bendito Deus, socorre o teu povo que clama. Atende o clamor deste homem e desta mulher, o clamor desta criança, deste adolescente, deste jovem. Senhor, tu conheces as necessidades de cada um de nós, em um mundo tão perverso, em um mundo tão conturbado, em convulsões sociais, econômicas e militares. Tu conheces, meu Deus, e sabes. Jesus, eu sei que estamos caminhando para o tempo do fim, e as profecias
estão se encaixando como uma engrenagem. Mas prepara a tua igreja, prepara o teu povo para este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus no dia do raptare da igreja, que nós denominamos como arrebatamento dos santos. Deus poderoso, todas as denominações, sem exceção, nós apresentamos nesta oração. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos.